Nesse vídeo eu vou falar sobre 10 livros de ficção científica que podem ser considerados verdadeiros clássicos. Mas não precisa se preocupar, pois eles são muito fáceis de ler. Seja bem-vindo ao Te Conto, seu canal de ficção científica. Meu nome é Peu e eu estou falando da Terra. Se familiarizar com algumas obras clássicas de ficção científica é muito importante se você gosta do gênero. Ainda mais porque essas obras inspiraram romancistas, roteiristas de cinema, TV e histórias em quadrinhos, e foram transformados em filmes e programas de televisão de muito sucesso. Essa lista é para você conhecer 10 livros de ficção científica que valem a pena o seu tempo. Antes da gente começar, deixa um like para o vídeo, pois é assim que o YouTube entende que nosso trabalho é relevante. Você pode também dizer quais desses livros você já leu e qual você gostaria de ler. E pode aproveitar também para se inscrever no canal. Sério, isso ia ajudar a gente pra caramba. Éder, se você manter a sua média de ler um livro por mês, você vai ler quase 3 vezes mais que o brasileiro médio. E olha que eu nem sei direito o que brasileiro médio significa. Vem que eu te conto. Número 10. 20 Mil Léguas Submarinas, de Júlio Verne. Esse livro apresenta a exploração subaquática em um submarino extremamente avançado. Eram duas coisas que eram apenas uma ideia maluca na época em que o romance foi escrito, no ano de 1869. Os protagonistas desse livro são o naturalista Pierre Aronnax, seu empregado, e também um truculento arpoador canadense chamado Ned Land. Eles estavam caçando uma misteriosa criatura que vinha afundando navios ao redor do mundo, onde eles acabaram caindo no mar e sendo devorados por um monstro. Só que na verdade o monstro é um submarino, o famoso Nautilus do Capitão Nemo. O resto é história. Clássico. Número 9. A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, de 1987. Essa não é a primeira história que apresenta alienígenas, mas é a primeira que apresenta os alienígenas em uma tentativa de invadir e conquistar, além de colonizar o nosso planeta. A Guerra dos Mundos conta a história de marcianos invadindo a Terra e inclui temas como astronomia e biologia na história da ficção científica. Tem vídeo no card e na descrição também, porque a gente já fez um vídeo sobre esse livro e é só você assistir se você quiser. Número 8, O Planeta dos Macacos, de Pierre Boulle, do ano de 1963. O livro de Pierre Boulle, Planeta dos Macacos, é muito menos conhecido do que o filme estrelado por Charlton Heston, em 1968. A história do filme e do livro aproveitam bastante o clima da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética e o medo de uma hecatombe nuclear que o mundo inteiro temia. A história do livro mostra como a humanidade poderia se destruir e ser suplantada por uma outra raça inteligente que poderia dominar o planeta. É uma distopia mais conhecida no cinema do que na literatura, mas é uma leitura muito fluida e é impactante o bastante e vale a pena o 8º lugar na lista. Número 7. As Crônicas Marcianas, de Ray Bradbury, de 1950. O livro As Crônicas Marcianas descreve Marte com rios, ruínas de cidades e que está passando por uma decadência da sua civilização. Apesar de um cenário que hoje parece muito absurdo, os contos do livro ainda permanecem instigantes e profundos. Ray Bradbury foi apelidado de o poeta da ficção científica, e nesse livro ele nos conta histórias simples e singelas em que foguetes vão para Marte carregados de tábuas, pregos para construir as primeiras cidades dos seres humanos no planeta Marte. O autor parece querer nos dizer que talvez e apenas talvez o mundo poderia dar certo se a gente começasse tudo de novo, fazendo da forma certa dessa vez, tipo, um por todos e todos por um. Número 6. Eu, Robô, de Isaac Asimov, de 1950. A criação de máquinas inteligentes e poderosas, como os robôs da ficção científica, levanta uma questão crucial para a sobrevivência da humanidade. Como evitar que essas máquinas, tal como o monstro de Frankenstein, se volte contra os seus criadores? Isaac Asimov conseguiu uma boa solução para esse dilema ao estabelecer as célebres 3 leis da robótica. Número 1. O robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que o ser humano seja ferido. Número 2. O robô deve obedecer às ordens dos seres humanos, exceto as que entram em conflito com a primeira lei. Número 3.
um robô deve proteger a si mesmo, exceto se para isso tiver que entrar em conflito com a primeira ou com a segunda lei. Nos contos do livro Eu, Robô, Isaac Asimov explora ao máximo sua criatividade em histórias que sempre vão apresentar o homem e a máquina crescendo e amadurecendo juntos. Número 5. O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams, lançado em 1979. Essa obra foi criada originalmente como uma série de rádio na Inglaterra e depois foi adaptada para o teatro e por fim se tornou um livro em 1979. O livro faz uma afiada crítica aos costumes londrinos e apresenta um humor ferino de alta qualidade e ainda explica de modo bastante simples conceitos complicados da física e da astronomia. Arthur Dent é um inglês meio desajeitado e ele descobre que seu melhor amigo, o ator desempregado Ford Prefect, é na verdade um alienígena de Betelgeuse, que trabalha como repórter no Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um livro para mochileiros alienígenas que acabam viajando pelas galáxias e precisam de instruções para chegar em qualquer lugar. O Ford está aqui na Terra para escrever o verbete do planeta Terra. Arthur Dent descobre que Ford é um alienígena exatamente no dia em que a Terra vai ser destruída para a construção de uma via expressa, de uma autoestrada interestelar aqui na Terra. Sério, não é um spoiler, a Terra vai ser destruída no início do livro. E, por favor, não entrem em pânico. Tem um filme desse livro, mas a adaptação do filme não ficou muito boa, não. Eu gostei muito mais do livro do que do filme. Número 4. Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. No ano de 1932, Huxley nos apresentou esse livro ambientado em um mundo distópico, futurístico, com muitos desenvolvimentos científicos, onde as pessoas são geneticamente modificadas. As distopias totalitárias, em geral, apresentam um governo que oprime a sociedade por meio da dor e da força. Mas, em Admirável Mundo Novo, o governo oprime os cidadãos por meio do prazer e da felicidade. Todos os indivíduos de todas as castas, cada qual cumprindo um rígido papel social específico. Não há liberdade, não há direito de escolha, mas, graças aos condicionamentos que eles passam desde antes de nascer e também ao uso de uma droga chamada soma, todos eles são felizes. Número 3, 1984, de George Orwell, escrito em 1948 e lançado em 1949. A gente fez algumas semanas atrás um vídeo sobre 10 curiosidades sobre 1984. E vamos deixar no card e na descrição desse vídeo para você assistir se você quiser. 1984 é ambientado em uma versão de mundo pós-Segunda Guerra Mundial, onde o mundo vive uma guerra fria muito pior e muito mais brutal do que a que aconteceu na vida real. Nessa versão da realidade, o planeta foi dividido em apenas 3 grandes potências mundiais e o mundo inteiro sucumbiu a níveis extremos de interferência do governo na vida diária das pessoas. Se em Admirável Mundo Novo o governo domina a sociedade por meio da felicidade e do prazer sem limites, aqui em 1984 é por meio do fascismo, do militarismo, da tortura e da violência. O governo domina por meio da força. O maior símbolo de 1984 é a bota de um soldado pisando no rosto de um cidadão. Número 2, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, publicado em 1953. Esse livro é ambientado em uma sociedade distópica futurística, onde os livros são proibidos e serão queimados se forem encontrados. E é bem provável que, se encontrarem um livro na sua casa, você vai ser queimado junto com seus livros. Eu vou ler rapidinho 2 trechos onde o chefe dos bombeiros explica um pouco sobre como a sociedade chegou até o ponto de queimar livros e banir professores, jornalistas, escritores, filósofos e qualquer outra pessoa que não quisesse ceder à ignorância. A coisa não veio do governo. Não houve nenhum decreto, nenhuma declaração, nenhuma censura como ponto de partida. Não! A tecnologia, a exploração das massas e a pressão das minorias realizaram a façanha, graças a Deus. Se não quiser um homem politicamente infeliz, não lhe dê os 2 lados de uma questão para resolver.
Dê-lhe apenas um. Melhor ainda, não lhe dê nenhum. Deixe que ele se esqueça de que há uma coisa como a guerra. Se em Admirável Mundo Novo o governo oprime os cidadãos pela felicidade e já em 1984 a opressão é pelo uso da força, aqui em Fahrenheit 451 o governo oprime pela ignorância. Então, antes da gente falar sobre o número 1 dessa lista, por favor, deixa um like pra gente. Diz o que você achou dessa lista e se conhece esses livros. Aproveita para se inscrever no canal, dá essa forcinha pra gente. Número 1, O Conto da Aya, de Margaret Atwood, de 1985. O Conto da Aya conta a história das mulheres que perdem seus direitos depois que um estado totalitário derrubou o governo dos Estados Unidos. E para você fixar bem que tipo de distopia é o Conto da Aya, tenta lembrar que em Admirável Mundo Novo o governo domina pela felicidade, 1984 pela força, Fahrenheit 451 pela ignorância e em O Conto da Aya pela fé. Margaret Atwood se inspirou para escrever esse livro ao ver a opressão das mulheres no Oriente Médio e ao ler Gênesis 30, do 1 ao 3. Sim, Gênesis, o livro da Bíblia. Nessa passagem de Gênesis 30, do 1 ao 3, diz assim: Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: Eis aqui a minha serva Bila, coabita com ela para que dê a luz sobre os meus joelhos e assim eu receba filhos por meio dela. É uma distopia que fala sobre injustiças que são cometidas contra mulheres, onde a protagonista é uma mulher, e é interessante que no final do livro, um homem aparece dizendo que não tem como acreditar no relato do livro, pois o relato foi escrito por uma mulher. É a melhor de todas as distopias que eu já li. Certamente deveria ser tão conhecida e tão falada quanto as três que a gente já citou: Admirável Mundo Novo, 1984 e Fahrenheit 451. E a gente pode se questionar um pouco sobre por que o Conto da Aya não tem o mesmo status entre as distopias como esses outros três livros. Esses são livros que são muito fáceis de ler e vale você investir um pouco do seu tempo nesses livros que são clássicos. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreve no canal para ajudar a gente. Se não gostou, manda para o espaço e vem que eu te conto!